E aí, galera, vocês querem fazer um passeio comigo por uma lista de quadrinhos nacionais pra ninguém botar defeito? Ó, mas antes já deixa o like e já se inscreve no canal. Vambora. Ah, é pra apresentar pra quem não conhece? Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar esse A a Z. Bom, vamos fazer o seguinte, número a Z. Então, com quadrinhos começando com números, né, galera? Eu posso trazer pra vocês aqui 13 ao topo, que é um one shot, uma história fechada, um quadrinho sobre escalada, um dos raros quadrinhos sobre escalada que eu já vi. Mas eu vou recomendar pra vocês 48 quilômetros. Bom, todos vocês aí já sabem a minha história com busão, pois esse é um romance que se passa dentro de um busão, dentro de uma viagem de 48 quilômetros. A gente conhece a Jade e a Kelly e elas fazem esse percurso diariamente, porém elas são muito inseguras em relação a demonstrar o seu amor uma pela outra, muito por conta do estilo de vida diferente das duas, né? Esse é um dos quadrinhos mais populares da atualidade, então você não pode perder. Agora vamos para as letras. Letra A. Poderia trazer para vocês aqui Abutre, né? Um dos quadrinhos mais caóticos que a gente já leu. É um quadrinho sem ordem cronológica nos capítulos. Até onde a gente descobriu, ele fala sobre a relação de entidades, além da compreensão humana, com seres humanos, e um jogo meio macabro entre elas, né? Gosto muito também de Ager Stellas, bem naquela pegada de RPG clássico, né? Onde a gente acompanha o Atlas e a Lina em um mundo onde a magia já existiu há muito tempo atrás, e agora um resquício dela se encontra em algumas relíquias. Então eles são, digamos assim, caçadores dessas relíquias, e também da Ager Stellas, né, que é um lugar conhecido por explicar o porquê do fim da magia nesse mundo, né? Podia trazer aqui pra vocês também o Amon, né? Amon, cara, o grande mercenário Amon, mercenário de Hazarak, que viaja por uma terra totalmente arrasada, um quadrinho de fantasia sombria, muito maneiro. Mas a minha indicação pra vocês com a letra A é Arlindo, vencedor do CCXP Awards de 2022. Esse é um quadrinho muito fofo sobre um garoto cheio de sonhos, procurando seu lugar no mundo. É um quadrinho onde você vai ver várias referências dos anos 90. O Arlindo, por exemplo, adora colocar lá a CD do Sandy Júnior, escutando as musiquinhas, cantando as musiquinhas. Além de ir na locadora, alugar aqueles filmes e assistir com as suas amigas nas noites de fim de semana. Essas são as formas que ele encontra para seguir a sua vidinha de adolescente no interior do Rio Grande do Norte. Vale muito a pena. E letra B, né, cara? Eu poderia trazer para vocês aqui Bat Tiger, o quadrinho do momento, né? O mangá do tigrinho. Aqui a gente conhece o Caio, que é um garoto muito sortudo, extremamente sortudo, e que tem um passado trágico com apostas. Poderia trazer para vocês também Blue Ghost, que é um mangá muito naquela pegada de tokusatsu. Aqui uma ordem de fantasmas é responsável por manter o equilíbrio no universo. Ou então um xodó meu chamado Brisa Errada, que é um quadrinho sobre cotidiano, sobre amigos se encontrando numa mesa de bar, numa cadeira de plástico, amigos viajando de transporte público por aí, se encontrando num churrasco na laje, e por vários momentos aparecem letras de pagodes clássicos dos anos 90. Mas a minha indicação para vocês mesmo é um quadrinho que a LQN tem uma história grande, que é Bruno Tem um Namorado. Esse é um quadrinho que se passa dentro de um colégio, então tem toda aquela dinâmica colegial, onde o Bruno conhece aquele aluno recém-chegado na turma, né? Faz uma parceria improvável com ele, e daí se desdobra uma grande história de amor. Lembrando que esse quadrinho é um sucesso internacional, a sua versão em espanhol também conquistou o mundo, vale muito a pena. Vai sair a versão física na MPEG, hein? Confira aí. Letra C, cara, um desafio trazer letra C para vocês aqui. Letra C a gente tem Calístia, né, que na comunidade a gente chama do MMORPG HQ, que é um quadrinho que retrata muito aquela dinâmica de RPGs clássicos, então assim, com a party, né, com aquele grupo de aventureiros lutando contra goblins, contra golems, ou até mesmo o one shot Celatrix, que conta a história do Pedro. O Pedro queria apenas cancelar o seu plano de celular, algo completamente impossível nos dias de hoje. E graças a essa dificuldade ele acaba entrando num jogo sobrenatural bizarro. Ou até mesmo podia sugerir para vocês a série Como Fazer Amigos e enfrentar vampiros, enfrentar fantasmas, enfrentar feiticeiros, enfrentar alienígenas. Que delícia acompanhar essas referências dos anos 90 que a gente encontra nesse quadrinho, que é um grande sucesso. E a gente já leu nas nossas lives. Mas a minha indicação para vocês não tinha como ser outro, Como Se Tornar Humano. Esse é um quadrinho com toda uma estética etérea ali, né? O design dos personagens sempre lembra o mundo dos sonhos, assim. A gente encontra uma lógica onde existem os ceifadores, cada um orientado por ceifar a alma de uma pessoa de acordo com a forma que ela morreu. E a gente acompanha o Valentim, que é um ceifador que acaba cometendo um crime contra a ordem de ceifadores. E nesse julgamento ele é destinado a vir aqui para o nosso mundo tomar conta de uma criança humana. Na letra D também um trabalho muito difícil. Eu poderia trazer para vocês aqui a maior fantasia sombria que eu conheço, chamada Dias Cinzentos. Quem é Guts de Berserk, perto de Kaiser Gate,
protagonista de Dias Cinzentos, galera. Ou até mesmo contar pra vocês sobre Doma, que é uma fantasia infernal que conta a história da suposta filha do Lúcifer, né? Ou até mesmo indicar pra vocês Drácula tem um namorado, que é justamente essa, a história sobre o vampirão Drácula à procura de um namorado. Ou o mangá shounen das antigas, clássico, um mangá de esporte chamado Jiguji. É isso mesmo, cara, é um mangá de esporte onde os protagonistas batalham lutas insanas com bolinhas de gude místicas. Mas a indicação mesmo que fica é Desculpa, eu gosto de você. Aqui a gente conhece a Rie e o Yuri, que são amigos de infância. No desenrolar da trama a gente percebe que a Rie se apaixona pelo Yuri, mas o grande ponto é que o Yuri, por algum motivo, ele preferiria que ela ficasse com outra pessoa. O porquê disso? Esse mistério é a chave do quadrinho, você precisa descobrir por quê. Na letra E não tinha como ser diferente, eu vou trazer pra vocês a minha indicação de coração é Escarrabrasa, o cangaceiro gentil. Aqui a gente conhece um sertão pós-apocalíptico, cara. E o líder cangaceiro mais barra pesada dos 4 cantos. Oh, meu filho. O cangaceiro mais barra pesada dessa região é o Escarrabrasa e ele é amaldiçoado por uma bruxa com uma maldição que diz o seguinte: ele nunca mais vai poder cometer uma maldade. Como é que você acha que ele se livra das aventuras que ele se mete? Aí você tem que ir lá ler, que é muito bom. Na letra F eu podia trazer para vocês aqui Faerog sonha o mundo. Faerog é sobre uma entidade além da compreensão humana, criadora de universos, e tem um detalhe, na verdade ela é além da própria compreensão, porque ela não sabe quem é ela mesma. Podia indicar para vocês também Fatal, que na verdade são 2 quadrinhos até então, Fatal, a Bruxa de Bele Verde e Fatal, Sociedade das Trevas. Cara, as artes desse quadrinho são incríveis, a gente está falando aqui sobre um universo com várias raças distintas, com cenas de ação e perspectivas que são de tirar o fôlego, você precisa conhecer. Ou até mesmo um quadrinho de esporte, um quadrinho de futebol. Inclusive, essa é uma coisa que eu sempre trago aqui no canal, né? Como tem poucos quadrinhos de futebol, cara, justamente no país do futebol. Como é que pode ter tão poucos quadrinhos de futebol? É um quadrinho chamado Firula, que conta a história do Dimas, que é um jovem prodígio do futebol, que tem toda aquela origem humilde, mas que busca o seu lugar ao sol na maior liga esportiva do seu colégio. Mas o que eu vou indicar para vocês mesmo é o nosso querido Forma ou Consciência. Aqui a gente está falando sobre um mundo onde existem seres com características animalescas que, dependendo do quão orientadas para as trevas elas estão, essas características animalescas podem vir a tomar conta da consciência delas. Mas a protagonista é mesmo apenas uma mãe à procura da sua filha. Tio, Oi. você é o YouTube? É, eu tenho um canal no YouTube, né? Mas você tá falando que aí? Tô gravando um vídeo. Tu lê quadrinho? Não. Homem-Aranha, Mais ou Batman, menos. Superman? Com a letra G, eu vou apresentar para vocês aqui um quadrinho chamado Ginga. É um quadrinho sobre capoeiristas. O protagonista se chama Madison. Ele é um cara que tem uma adolescência muito conturbada, mas através da capoeira como esporte, consegue vencer os campeonatos regionais até chegar no campeonato nacional de capoeira. Eu tenho uma história particular com esse quadrinho, então fica aqui a recomendação para vocês, que é muito maneiro. Com a letra H, eu podia recomendar para vocês aqui o quadrinho HQ de Briga, que conta a história do protagonista. É isso mesmo, o nome dele é Protagonista, mas a minha indicação fica com o quadrinho clássico Holy Avenger. Esse quadrinho eu li quando eu ainda estava na época do colégio. É um quadrinho com uma pegada muito forte de RPG. Inclusive, as suas primeiras edições saem numa das maiores revistas de RPG do Brasil. É isso aí mesmo. É isso aí, muito valeu. Like, Pô, valeu, moleque. Aparece aí no vídeo pra eu botar você lá. Dá um alô aí. Passar aqui atrás, vou dar um... É isso aí. A história fala sobre a Lissandra, que é uma menina criada por animais selvagens. Valeu, meu querido, bom passeio. É uma menina que vivia feliz em seu mundo puro no meio da selva, até que ela começa a ter alguns sonhos. E nesse sonho começa a aparecer aquela figura clássica do paladino derrotando as forças das trevas. Digamos que essa é a premissa do quadrinho. É um quadrinho muito extenso, que tem a sua versão definitiva, vale muito a pena você procurar e ter aí na tua estante. Letra I, cara, letra I. Eu poderia recomendar para vocês um dos quadrinhos mais incríveis da minha história, vamos dizer assim. O quadrinho se chama Inusitado. Ele conta a história da Jaque, que é uma menina com uma personalidade muito difícil. Uma amiga dela inscreve ela num programa de televisão de namoro, onde ela disputa com várias outras garotas sair com o cantor pop do momento que ela odeia, chamado Daniel. Ou podia recomendar também o quadrinho de aventura chamado Inóspito. Também é um quadrinho que parece muito uma aventura em videogame, onde a gente acompanha o Jonathan nas suas viagens em um continente inexplorado. Mas a minha indicação para vocês é Iraúna do Olhar Âmbar. Esse é um quadrinho também que ganhou o Brasil, você precisa conhecer. Conta a história da Iraúna, que o seu nome verdadeiro é Irene Nogueira. Na verdade, ela é uma jornalista do oculto, do sobrenatural, e para as criaturas do além, ela é conhecida como Iraúna. Letra J, a minha indicação podia ser
apenas pelo nome, né? Jerimun, a exorcista assalariada. Ou até mesmo Junho Não é Juno, ou Jonas, o Quase Mago, da Shonen West, que são quadrinhos fantásticos, mas não tem como, tem que ficar com o mais fera, Juquinha, o solitário acidente da matéria, que conta a história de um garotinho que se tranca no seu quarto após ser humilhado no colégio e faz uma viagem para dentro de si. Esse quadrinho é fantástico, tem várias referências divertidíssimas e é do grande Max Andrade, uma das inspirações para esse canal aqui existir. Na letra K eu podia trazer para vocês aqui, por exemplo, Kelly Young, que tem várias sériezinhas curtas, são várias histórias fechadas sobre uma menina que está sempre envolvida em casos sobrenaturais. Podia trazer para vocês também Kintsugi, que é um quadrinho que a gente leu recentemente, vale muito a pena. Mas com K, eu vou contar para vocês sobre Kairu Edé. Essa é a minha indicação, vocês têm que ler. É um quadrinho que se passa numa Salvador futurista e conta a história do Kairu, que é um jovem estudante nordestino que se sente muito perdido na sua vida cotidiana. No final das contas, ele acaba sendo convocado para uma jornada espiritual e daí pra frente você tem que ver a aventura em que ele se mete e o grande herói que ele se torna, na verdade. Na letra L eu podia trazer o óbvio para vocês aqui, Lampião, um dos quadrinhos mais famosos do Brasil atualmente. Ou poderia trazer para vocês também o famoso Lebre e Coelho, ou as Lilies da Funktoon, as rainhas da Funktoon, né? Lost Lilith e Lucky Lily. Mais um indicado do vídeo da letra L fica aqui com Larvas, que é uma antologia de 3 contos, 3 histórias fechadas sobre luto, sobre ruína, sobre deterioração. São histórias de terror que você lê e fica com elas ao longo da semana na cabeça. Não tem como você esquecer fácil. Letra M, né, cara? A letra M tem Maiado, tem Mamados, tem Mamão com Açúcar, tem Mag, que é um quadrinho com uma aventura metafísica insana. Simplesmente o quadrinho ele transborda para fora dos painéis. Ou até mesmo um quadrinho recente que a gente tem lido, né, chamado M-Fight, uma aventura porradeira, incrível. Mas a indicação da letra M, cara, fica para Macacadas. Sabe quando você era pequeno e lia aquela seção de tirinhas no jornal? Cara, Macacadas são tirinhas assim como naquela época. A gente acompanha o dia a dia do Mac e da Tasha simplesmente na Floresta dos Símios e é fantástico o dia a dia, as tiradas, as referências, você não pode perder. Na letra M, nós vamos com Nubentes. Esse é um quadrinho aí para os 30 a mais, que já tem um relacionamento estável, já tem a sua digníssima, o seu digníssimo. É um quadrinho que fala sobre o momento do noivado ali, né? Quadrinho que aborda relacionamento no mundo contemporâneo como ninguém. Com a letra O, né, galera, tem muito artigo, né, cara? Então, O Ladrão de Mundos, O Manda-Chuva da Escola Pública, O Último Fliperama, O Voluntário, são todos quadrinhos fantásticos, mas a minha indicação, não tem como, fica com Oxente. Dessa vez o Lampião tem a ver com a história também, mas Lampião é o pai do protagonista. E o protagonista é um garoto que não quer seguir os passos do pai. Nesse sentido, ele quer ser o maior herói do Nordeste. Na letra P, por exemplo, a indicação poderia ser Pitaco X Pitaco, um dos quadrinhos mais caóticos que a gente já leu na LQN, que conta a história de um ser que busca as versões de si mesmo de outros universos para eliminar. Ou então, por exemplo, pós-socráticos e pós-traumáticos. Simplesmente nesse quadrinho a gente encontra a personificação de vários filósofos famosos e nesse universo eles são jogados numa escola pública e ali se desenrola a história, que é simplesmente fantástica e tá virando um sucesso nas redes sociais aí, hein? Ou até mesmo Perda de Controle, que é sobre um desvivador em série que trabalha como um enfermeiro do SAMU. Essa é uma história muito pesada e muito incrível. Mas a indicação fica para Pirates, que conta a história da Capitã Marina e do seu bando de piratas entre pilhagens, saques e aventuras pelos 7 mares. É um quadrinho com uma arte surpreendente, extremamente colorido, você precisa ter aí na sua estante. Na letra Q, a indicação poderia ser Queer, poderia ser o recente Quacks, ou até mesmo um que eu adoro chamado Queima, que simplesmente é um quadrinho sobre esporte, sobre queimada no submundo do Rio de Janeiro. Mas a indicação fica mesmo com Quack. Particularmente eu tenho uma história incrível com esse quadrinho, eu acho ele fantástico. Simplesmente é da mesma época ali em que eu estava buscando forças para criar o canal. Esse quadrinho fala sobre um piloto chamado Baltazar. Ele vem de uma família lendária de aviadores, né? E no dia em que ele se torna um piloto oficial, ele recebe um ovo e dentro desse ovo tem um pato falante chamado Colombo. Juntos eles se aventuram pelo mundo afora, a arte é fantástica, existe a edição física desse quadrinho, é um primor, ela tá maravilhosa, você precisa ter ela na tua estante. Na letra R eu podia trazer para vocês aqui os Heads, né? Red Lightning, Red Ghost, Red Oni, mas não tem jeito, na letra R tem que ficar com o Rei, Rei de Lata. Esse é um dos mangás mais fantásticos que existe, é um mangá 100% colorido e a história é incrível. Se passa num mundo pós-apocalíptico, onde uma grande guerra dizimou boa parte do planeta
E toda criança nascida após essa guerra tem algum tipo de anomalia no seu organismo que se manifesta como superpoderes. O desenvolvimento desses poderes faz com que a sociedade passe a encarar essas crianças com medo. Elas passam a ser temidas, então a história é sobre crianças que precisam, de alguma forma, sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico em que elas passam a ser caçadas. Letra S é uma letra muito difícil, hein, galera? Letra S, a gente tem sétimos filhos, a gente tem os cósmicos, sideral, onde um garoto faz amizade com um alienígena e juntos eles vivem grandes aventuras. Space Sheet, um quadrinho cyberpunk com uma viagem espacial incrível. Um quadrinho onde as brincadeiras da infância passam a ser os seus superpoderes, chamado Super Pick. Ou até mesmo a diva desse canal, Suzy Sukeban. Mas não tem jeito, a minha indicação pra você tem que ser Sense Life. Aqui a gente acompanha um garoto chamado Noah, cheio de mistérios. Ele é bem tímido, bem calmo, mas a vida dele vira de cabeça pra baixo quando ele encontra o Caleb, que é um usuário de drogas procurado. Pois é, ele tem uma grande recompensa sobre a sua cabeça. Juntos eles vivem aventuras incríveis e esse quadrinho conquistou o Brasil. Você precisa conhecer. Letra T, letra muito difícil também. Eu podia indicar pra vocês Tarô, um shounen em que os poderes são baseados nas cartas do baralho, né, nos naipes das cartas do baralho. O detentor dessas cartas passa a ter superpoderes. É simplesmente incrível. Taiko, em que os personagens têm poderes herdados de deuses, ou até mesmo Tools Challenge, um dos quadrinhos que mais me ensinou sobre nunca desistir, né? Aqui a gente fala sobre um universo em que todo mundo nasce com uma ferramenta. Se você fica distante dessa ferramenta, você pode vir a morrer. E o protagonista, o Rayon, tem a sua ferramenta roubada quando é criança. Ou seja, ele precisa buscar a sua ferramenta de volta num super torneio underground, com batalhas incríveis, você precisa conhecer. Mas a indicação fica para Troublemakers. Aqui a gente conhece uma dupla, a Nori e a Dandara, que simplesmente viajam pelo reino, lutando contra demônios e salvando seres humanos da escravidão. As batalhas são insanas, os outros personagens que aparecem na trama são inesquecíveis, você precisa acompanhar, tem bastante capítulo, tem bastante desenvolvimento, não tem como você não gostar. Ó, para fechar então, letra U. Podia indicar para vocês Um Estranho Grupo de Aventureiros. Quadrinho que tem bem aquela temática de RPGzão clássica, né? Mas o Kent é a personalidade excêntrica dos membros desse grupo. Ou até mesmo Umbra, um quadrinho de fantasia sombria que acompanha uma guerreira em uma excruciante jornada atrás da criatura que deixou sua irmã em estado vegetativo. Mas a indicação para vocês fica com a coletânea O Grito, com mais de 40 edições, tá? Sabe a Feira Ogra? Aquela feira organizada pela editora Ugra? Pois é, essa editora tem uma coletânea que conta com mais de 40 edições, a data de gravação desse vídeo, onde a cada 2 meses um autor diferente é convidado. Vale muito a pena, procura saber aí. Letra V, galera, não tinha como ser diferente, um dos queridos desse canal, Vá de Retro. A gente acompanha o Walt Disney, que é um roqueiro de Feira de Santana, lá na Bahia, que por algum motivo é como se ele tivesse sido possuído por uma criatura sobrenatural. E uma boa parte da história é ele lutando para esconder essa parada além da compreensão humana que se apossou dele. W. Escolha bem difícil também. Wanderer Joe, um quadrinho de um traço incrível que conta a história de um mercenário chamado Joe, que na verdade tem um bom coração que supera toda aquela história da ganância natural de um mercenário. Mas a indicação mesmo fica para Willow Witch. Essa história tem uma dinâmica muito interessante entre o bem e o mal. Na história, a igreja caça essas bruxas como se elas fossem seres monstruosos, terríveis e oferecessem um perigo absurdo para a humanidade. As bruxas, por sua vez, apenas querem viver em paz. É um quadrinho cheio de poderes incríveis, cheio de lutas maravilhosas, você precisa conhecer. X, a indicação fica para Xeretive. Aqui a gente acompanha a história da Eve, que se corta com um objeto estranho e precisa lidar com os poderes estranhos que ela passa a ter graças a esse objeto esquisito. Na letra Y, a indicação fica para Yeshua Absoluto, que é uma coletânea completa que reúne a história toda desde o nascimento, vida e morte de Jesus Cristo. Enquanto que na letra Z, a indicação fica para Zicas, um quadrinho onde masmorras são shoppings. As aventuras se desdobram ao som de funk ostentação. Essa é uma paródia do mundo do RPG adaptado às nossas vidas cotidianas. Ou seja, é uma história que junta toda a parte clássica do RPG à cultura das periferias, à cultura das quebradas. Nossa, que passeio, hein? Ó, se você curtiu esse novo formato, considere se tornar um membro aqui do nosso YouTube. Você vai ter acesso a entrevista com vários autores do quadrinho nacional. Se prepara que a gente vai ter muitos conteúdos inéditos para os membros. E se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar outros vídeos aqui parecidos com esse para você continuar maratonando o canal. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.